currículo profissional do nosso palestrante. Posso me mostrar aqui na frente? Presidente. Deixa eu pegar. O auxiliar. Deixa eu pegar o auxiliar aqui. Você não precisa de auxiliar. Vamos lá, tranquilo. Obrigado. Conselho Comunitário de Segurança Alphaville da Moreira. Histórico profissional. Coronel Jordan Eduardo Bercoff Filho. Curso e especializações. Cursou a Academia do Barro Branco de 1982 a 1984, graduando como oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Realizou o curso de especialização de oficiais bombeiros em 1982. Graduado em Direito pela Universidade Mackenzie em 1990. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Guarulhos em 2008. Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade de Guarulhos em 2009. Áreas de trabalho. 1º Batalhão da Polícia Rodoviária, de 1985 a 1987. 2º Grupamento de Bombeiros, Região Norte do Município de São Paulo, 1985. Divisão de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, Setor de Engenharia de Segurança contra Incêndios, de 1986 a 1990 e de 1999 a 2002. 2º Grupamento de Busca e Salvamento, Região Oeste e Sul do Município de São Paulo, de 1995 a 1999. 8º Grupamento de Bombeiros, São Bernardo do Campo e Região do ABCD, 2002 a 2005. Comando de Bombeiros Metropolitano, Divisão Operacional e Centro de Comunicações do Corpo de Bombeiros, de 2005 a 2008. E, por último, do 18º Grupamento de Bombeiros, Barueri, Região Oeste da Grande São Paulo, de 2009 a 2015. Lindo, minha presidente. Obrigada. Sinto muito honrado receber o convite de senhores e senhoras aqui para poder passar um pouco de... Claro, tudo bom? Beleza? Passar um pouco aqui de experiência nossa, né, que nós tivemos no nosso dia a dia nas nossas carreiras na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. E até peço desculpas inicialmente que eu fiz uma confusão de horário, alguma coisa ficou na minha cabeça que era 19 horas, e na verdade era às 18, né? Então peço muito desculpa que tempo é sagrado para todo mundo, e todo mundo a gente sabe que após o expediente de trabalho está aqui nessa reunião tão importante que eu consegue, né, para tentar melhorar as nossas condições de segurança no nosso município. Então eu sei que o tempo é muito sagrado, eu peço enormes desculpas para vocês, se realmente eu me confundi no horário. Acho que o horário tem que ser cumprido e é importante para todos. E parabenizo a todos os senhores e senhoras que estão aqui nessa reunião de Consegues. É uma entidade, uma atividade extremamente importante para todos nós da população. Poucos se reúnem, gastam seus tempos particulares das suas vidas para estarem aqui para tentar melhorar as condições de vida da nossa sociedade, principalmente no nosso município e até em algumas regiões em específico. Né? Os Consegues não são só municipais, são também regionais. Então, parabenizo todos os senhores por essa ação e essa permanência de ideais, poder fazer melhorar o nosso dia a dia aqui nos nossos municípios. Como meu amigo Domingos lá colocou agora, a gente teve uma passagem recente pela Polícia Militar, né? Estamos aqui muito próximo do Coronel Dorival, nós somos amigos de turma e a palavra amigo é bem própria do processo. Nós somos amigos, nós somos colegas de trabalho. Então tivemos uma experiência desde 1982, né, Dorival? Na nossa partida lá e fomos terminar nossas carreiras aqui junto em Barueri. O Dorival é filho da terra, eu não fui importado, né? O meu tempo foi fora da região oeste aqui da Grande São Paulo, mas moro em Osasco desde 1996. Mas nunca tive a oportunidade, fui ter a oportunidade agora no final da minha carreira, onde vim trabalhar aqui no 18º Grupamento, avaliando capitão Teodoro. Tenente, na ocasião, o Tenente Teodoro. Teodoro, né? Chamando de Tenente, na época do Teodoro, hoje o capitão, junto com a gente aqui no 20º Batalhão. E tentamos aí desenvolver um melhor trabalho de crescimento do grupamento de bombeiros na nossa região. A gente sabe que é uma região bastante carente nessa área de segurança contra incêndios, né? E o tempo possível nós tentamos fazer esse crescimento, se desenvolver
que é atender não só Barueri, como toda a região oeste da Grande São Paulo, que era composta por 16 municípios. Mas tive uma grata satisfação de trabalhar nessa região, porque eu, graças a Deus, consegui fazer muito mais amigos do que inimigos. Logicamente, ninguém consegue fazer só amigos, né? Nem Jesus Cristo acho que conseguiu, né? Conseguiu crucificar o mesmo. Mas eu acho que, na sua grande maioria, eu acho que nós conseguimos ter essa união de esforços. Essa união de esforços envolveu o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, as entidades civis, as empresas, o PAN, uma enormidade de ações e de pessoas que envolveram esse processo, e hoje nós temos o 18º Grupamento, bem mais desenvolvido nas suas ações, e continua a se desenvolver, porque, como eu já tinha dito anteriormente, é uma área extremamente carente e precisa estar em contínuo processo de desenvolvimento. Né? Então, foi onde nós tivemos a nossa ação nessa época, e hoje estamos aí atuando na iniciativa privada, na área de segurança contra incêndio, até pela própria experiência que nós adquirimos nesse processo, né? E até pela própria formação e especialização que a gente foi tendo durante a carreira. Então, hoje a gente trabalha a nível de iniciativa privada, mas sempre continuamos interligando com o Corpo de Bombeiros para tentar ajudar, até pelo próprio conhecimento que a gente vai pegando no dia a dia aí, da vida que a gente vai passando para os que estão chegando, e sempre ajuda nesse processo. Eu falei, posicionei isso no domingo, quando nós viemos aqui para poder funcionar para os senhores, mas o que a gente vai falar para vocês aqui? Eu acho que talvez a principal ideia desse processo é trazer, mais ou menos como hoje o Corpo de Bombeiros na região e no estado de São Paulo se monta, no seu desenvolvimento, e também falando dia a dia, talvez, da segurança contra incêndio, basicamente no estado de São Paulo, e mais precisamente na área de prevenção. Não vamos entrar tanto na área talvez de combate, de salvamento, essas outras ações que o Corpo de Bombeiros desenvolve, mas sim na área de prevenção, que nós achamos que é uma área extremamente importante, que poderíamos estar muito mais desenvolvidos em várias ações que nós estamos hoje. Mas, infelizmente, diversas situações se encontram hoje no patamar ainda em um processo aquém do que deveria ser, mas está em contínuo crescimento e é isso onde nós vamos desenvolver. Bem, o que eu quero passar para vocês não é bem uma palestra, como eu havia dito anteriormente, é mais uma troca de experiências, informações, até para ver realmente a realidade nossa no dia a dia. A gente vai falar, quando a gente fala de segurança contra incêndios, o estado de São Paulo é um estado privilegiado, acho que em quase todas as atividades. Porque o estado de São Paulo, através do Corpo de Bombeiros, ele já vem no desenvolvimento nessa área de prevenção já há bastante tempo, e ele tem uma característica muito própria. Ele tem tudo que acontece praticamente nesse país, acontece no estado de São Paulo. Né? Então, as grandes ocorrências, na sua grande maioria, aconteceram no estado de São Paulo, ou aconteceram na capital, ou na grande São Paulo, ou mesmo no interior. E através desses processos, uma série de oficiais, comandos que passaram pelo Corpo de Bombeiros se preocuparam em desenvolver a legislação de prevenção contra incêndio. É uma legislação que ela se caracterizou primeiramente em 1983, de lá para cá ela vem se desenvolvendo e vem uma permanente atualização para se atuar dentro da nossa realidade do dia a dia. Esse é o último decreto, você até comecei para mostrar para os senhores, esse é o último decreto de prevenção contra incêndio que existe no estado de São Paulo, que foi desenvolvido, foi em 2011. Os senhores veem o tamanho do decreto, que é onde estão as normas de segurança contra incêndio no estado de São Paulo. São quase 500 a 600 páginas dentro desse decreto, e aonde o bombeiro legisla contra a segurança contra incêndio, tocante à prevenção contra incêndios. De lá para cá, de 83 para cá, passaram-se 4 decretos. Teve um decreto em 83, teve um em 93, teve um em 2001 e o último agora em 2011. Então ele vem se reciclando dentro desse processo para poder criar essas melhores normatizações a nível de segurança contra incêndio. E ele é um carro-chefe dentro desse processo. Praticamente quase todos os estados seguem o Corpo de Bombeiros de São Paulo e desenvolvem os seus decretos também nos outros estados através da base do Corpo de Bombeiros. Muitos desses estados eles só vão lá, eles pegam todos os detalhes, só mudam o número do decreto, ou mudam o número do estado e copiam e precisa de está escrito lá. Logicamente que sabem, os outros estados sabem que São Paulo tem um desenvolvimento muito forte nisso,
Mas é até uma coisa meio estranha, né? Você fala, pô, mas só para tirar lá, mas tem exemplos disso, nós temos exemplos disso que estados fizeram assim, só trocaram o número do decreto, o número do estado, tem que sair lá, estado de São Paulo, passou para o estado particular, próprio deles, e copiou o decreto. Então, até pela própria, um pouco de comodismo, né? Um pouco de comodismo da região, mas também de própria confiança dentro desse processo. E nesse desenvolvimento, a gente fala assim, mas como é que pode estar tendo um desenvolvimento desse assim? E a gente já viu alguns acidentes acontecendo não só aqui em São Paulo, mas como em outros estados. E a gente não poderia deixar de dizer o último acontecimento mais recente que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Eu acho que, logicamente, que é do conhecimento de todos nós, mas a gente não consegue entender como que numa ocorrência daquela morreram 242 pessoas. Então, no século XXI, ainda tem ocorrências que morrem essa quantidade exacerbada de pessoas, do jeito que foi, da forma que foi. E hoje parece que está sobrando só um corpo de bombeiros no Rio Grande do Sul, lá especificamente em Santa Maria. Mas que só o corpo de bombeiros é culpado. Não estou tirando a razão, nós não estamos lá para acompanhar e ver realmente como que aconteceu, não temos documentos disso que está acontecendo, mas parece que hoje quem está no banco do zero só, parece que quatro oficiais do corpo de bombeiros nesse processo. Lá é um pouco diferente, o corpo de bombeiros lá tem poder de polícia. O nosso aqui, o nosso estado não tem poder de polícia. Então, teoricamente, se alega então que se o bombeiro tinha ciência lá do que estava acontecendo, deveria ter interditado, deveria ter multado, deveria ter fechado o ambiente, né? É isso que a gente escuta à distância. Talvez realmente deveria ter ocorrido. Mas não aconteceu. E chegou a essa situação que todos nós somos cientes aí, 242 mortes naquele estabelecimento. Logicamente, a gente fala, muito bem, existe um decreto, deveria ser seguido, deveria ter uma fiscalização, e não aconteceu. Mas a gente vê que é um conjunto de fatores que levaram a esse acontecimento. Tudo bem, talvez tenha tido uma omissão do poder público, pode ser. Mas se a gente for ver, aí infelizmente o pessoal da banda ligou lá um artefato, virou técnico e provocou o princípio de incêndio. Talvez não deveria ter feito. O pessoal responsável pela casa de espetáculos talvez deveria ter um material de acabamento, não daquele tipo que tinha, incêndio, onde aquilo produziu uma fumaça, aquela fumaça foi tóxica, asfixiante e veio a matar algumas daquelas pessoas naquela situação. Tá? Então a gente começa a ver uma série de fatores interagindo. Né? Existe um excesso de lotação naquela edificação, as saídas de emergências parece que não estavam proporcionais ao tamanho daquela edificação, à lotação daquela edificação. Então, e ainda teve essas situações de pessoas na hora de tentar sair não puderam sair, porque os seguranças acharam que aquilo era um trote, era uma forma dos jovens tentar não pagar a conta. E tudo o que a gente escutou, a gente vê assim que é um conjunto de fatores que veio dado aquele acontecimento, aquela catástrofe, né, em relação a todas aquelas famílias que hoje sofrem e choram os seus entes perdidos. Então, quando a gente vê uma situação dessa, a gente fala assim, não adianta a gente ter um decreto, um corpo de bombeiros, e se não tem a aplicação desse decreto, né, e se toda a sociedade não está envolvida dentro desse processo. Né? Então, se as pessoas que estão trabalhando dentro da banda, elas deveriam ter esse conhecimento básico de segurança acontecendo, se os proprietários da casa espetáculo deveriam ter esse conhecimento. Aí começa a interagir tudo e a gente vê assim, quanto é difícil essa situação. E a gente vai ver que vai acontecer que nós estamos envolvidos nela. Né? Aparentemente a gente fala assim, isso vai acontecer, não vai pegar fogo, não vai ter nenhum problema, mas quando acontece a gente vê essa situação desagradável, catastrófica, vamos dizer assim, e depois não tira da reta. Né? Ninguém quer segurar, não é comigo, não fui eu, não sei o que aconteceu, e aí acaba acontecendo esses grandes acidentes, esses centenas de mortes. Então, eu acho que seria importante passar para os senhores e levar para onde os senhores atuam, essa importância da prevenção contra incêndios e da procura, da regularização das suas edificações ou por onde vocês possam estar, para poder, pelo menos, essas edificações estarem regularizadas junto ao Corpo de Bombeiros, né? Através da sua execução de um projeto de proteção contra incêndio, da instalação dos sistemas necessários de segurança contra incêndio e depois, logicamente, de uma fiscalização mais do Corpo de Bombeiros ou até da Prefeitura, depende. Cada ação de prefeitura, existe uma variável muito grande,
mas talvez até também uma atuação das prefeituras, nesse quesito de segurança contra incêndio. E, posteriormente, a emissão do laudo de vistoria do corpo de bombeiros. Mas também não adianta a gente ter toda essa parte burocrática, vamos dizer assim, documental e até de instalação de sistemas, se as pessoas também não sabem como atuar numa situação de princípio de incêndio ou de um incêndio generalizado. A gente vê nessa ocorrência de Santa Maria que ali, apesar que é jovens, né, jovens sempre normalmente é um pouco mais complexo pela vitalidade das pessoas, mas tiveram muitas daquelas pessoas morreram pisoteadas, elas não morreram queimadas, elas não morreram intoxicadas, elas não morreram asfixiadas pela fumaça, e sim pisoteadas. Então é uma coisa que sempre também causa uma certa insegurança nas pessoas, a ponto de ter essa sanidade do que fazer quando tiver um princípio de incêndio. Então acho que é importante também, onde nós estivermos nas edificações, que as pessoas que trabalham nessas edificações tenham noções básicas de segurança contra incêndio, tenham noções básicas de se acontecer um evento, e quais atitudes a serem tomadas para ter uma organização melhor desse pessoal, para poder fazer o abandono dessas pessoas, dessas edificações de uma forma um pouco mais tranquila. É difícil falar tranquilidade quando está tendo uma emergência, muito difícil. E cada um reage de uma forma, né? Alguns são mais tranquilos, outros são mais nervosos, outros são mais estabanados, mas a tendência normal dessas situações é as pessoas não ver nada pela frente e querer, logicamente, se salvar. Né? E se bobear, pode até esquece de trazer um parente amigo, um amigo mesmo, e é até uma natureza própria do ser humano de tentar sobreviver. Mas eu acho que o importante é os senhores realmente terem a consciência da melhor forma possível de como esse pessoal tem um treinamento necessário nessa edificação que os senhores habitam ou que trabalham e atuarem nessas situações de princípios de incêndio, né? De como realmente realizar um combate a esse princípio de incêndio, quando abandonar, vamos abandonar, está pegando fogo, está pegando, paciência, vai danificar o patrimônio, paciência, mas as pessoas vão ser salvas, as vidas vão ser salvas, né? E, em contrapartida, depois vai entrar o corpo de bombeiros, o que seja, né, as brigadas, as empresas, que seja do próprio prédio para atuar, mas que a gente tenha uma noção básica, a nível não só de atuação no combate a incêndio, mas também como de abandono dessas edificações, para não causar tanto prejuízo como pode ser causado nessas situações adversas. Fiz aqui uma colinha. Não ter esquecido. Quando a gente falou desse incêndio de Santa Maria, logicamente que provocou grande divulgação porque morreram muitas pessoas. Né? Nós tivemos grandes incêndios através da história, não só no país, mas em outros países também, sempre envolvendo uma quantidade extremamente grande de pessoas. Até um tempo atrás, em 72, nós tivemos um incêndio no Andraus, no prédio de escritório, no Joelma, em 74, nós tivemos uma grande avenida, já nos anos 80, mas você vê assim, a quantidade exacerbada de mortes de pessoas. No Joelma, 100 e poucas pessoas, no Andraus, 16, 18 pessoas, mas também nós tivemos um incêndio no supermercado no Paraguai, um tempo atrás em Assunção, que morreram aí aproximadamente 300 pessoas. Isso foi nos anos 2000, na década passada, mas morreram quase 300 pessoas. Nós tivemos também um incêndio numa casa de espetáculos na Argentina, em Buenos Aires, morreram aproximadamente 400 pessoas. Isso um tempo atrás. Nós tivemos também situações semelhantes nos Estados Unidos, a gente ouviu algumas reportagens assim, mas também nos Estados Unidos também, a mesma situação. Então a gente vê que isso é uma coisa meio genérica, que acaba acontecendo em todos os países e às vezes até em países que têm um desenvolvimento, uma cultura, uma fiscalização um pouco mais eficiente, mas mesmo assim acaba acontecendo. Né? Então a gente vê que o quanto é importante, talvez, quando nós entrarmos numa edificação, e o quanto a gente deveria tomar, talvez, um cuidado básico de chegar para o que eu vou fazer aqui, se eu não conhecer na edificação, principalmente, se eu tiver um princípio de incêndio, o que eu vou poder desenvolver, se eu vou poder sair, se eu tenho uma saída de emergência, se eu tenho uma escada de segurança, ou se eu tenho um equipamento que eu até sei operar, um extintor, um sistema de hidrantes, a ponto de poder atuar no caso de uma situação de emergência. É muito difícil, como eu tinha falado para os senhores anteriormente, qual é a primeira atitude a ser tomada quando a gente tiver um princípio de incêndio e o que a gente deve desenvolver. Então, na minha vida, na minha experiência do dia a dia, não só do lado
prático da carreira, mas talvez do lado também do dia a dia, aí, com as amizades, com os amigos que a gente tem. Eu acho que talvez a principal formação que a gente deu para os professores é talvez tentar ter calma nessa hora dessa ocorrência, né? Porque eu acho que o grande problema nosso é quando está esse incêndio e a gente entra em pânico. Tá? Isso também é muito difícil de posicionar para cada pessoa, mas eu acho que o grande problema é quando nós entramos em pânico. Acho que talvez o primeiro mandamento, ou talvez o mandamento principal, seria tentar ter calma para entender o que está acontecendo. E em cima desse acontecimento, dessa interpretação, a gente tentar ter a melhor saída possível do desenvolvimento a ser atuado. Né? Logicamente que a gente tem procedimentos básicos, está tendo um princípio de incêndio, dá para a gente até atuar nesse princípio de incêndio, a gente pode utilizar um extintor, ou talvez a gente possa até utilizar um hidrante, talvez sistemas de mangueiras, pode ser. Né? Talvez o extintor é até uma coisa mais simples, pode ser. Ou tocar uma rodoeira de alarme, tocar o alarme no prédio, ou naquela edificação de fez para avisar as outras pessoas. Ou tem uma série de variáveis, mas eu acho que talvez o principal que eu passaria para os senhores é ter realmente uma tranquilidade básica, né? Eu sei que é difícil ter essa interpretação, mas ter uma tranquilidade básica para poder chegar, ver o que vai atuar e talvez chamar o socorro necessário ou o apoio necessário para atuar nessa situação. A gente vê aquela situação de Santa Maria, que ali realmente o pessoal entrou em pânico, uma série de fatores, né? Acabou a energia, não tinha iluminação de emergência, ou se tinha, não funcionou. Né? Há várias áreas de ventilação que tinha nas aberturas, elas foram destruídas, né? Foram fechadas, com até janelas de banheiro, segundo disseram. Então as pessoas entraram em pânico e a saída era bastante estreita, limitada numa região só, e aquilo parece que muita gente morreu pisoteada. Muita gente morreu pisoteada, mas não só foi lá, né? Essas outras ocorrências todas que nós falamos, muita gente morreu pisoteada. Então é o pânico que é causado. Se a gente está em pânico, as outras pessoas podem até nos causar males maiores. Né? Então é onde a gente tem que tomar esse cuidado e onde eu orientaria os senhores a ter esse discernimento no momento para tentar se controlar, se autoavaliar o que está acontecendo e aí tomar o melhor procedimento dentro dos conhecimentos, dentro das ações que os senhores possam ter naquela situação. Se estiver correto, ele vai aprovar essa planta e através após essa aprovação dessa planta, a gente executa os sistemas de proteção necessários naquela edificação. E aí, posteriormente, tendo tudo, a planta estando aprovada, o número faz uma vistoria na sua edificação e lá ele vai constatar se também está tudo certo, vai ver se as instalações dos sistemas estão de acordo e se estão funcionando. Estando tudo certinho, ele vai emitir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o documento que dá credibilidade para a edificação junto aos órgãos públicos, às prefeituras, a outros órgãos públicos, que a edificação foi vistoriada a princípio pelo Corpo de Bombeiros e ela atende às condições mínimas de segurança previstas no decreto estadual do Corpo de Bombeiros. Então lá vai ter os equipamentos diversos e esses equipamentos vão dar teoricamente a proteção necessária àquela edificação. Os equipamentos são diversos, né? Depende do tamanho da edificação, da ocupação daquela edificação e da altura da edificação, esses equipamentos eles variam. Vai desde os simples, dos básicos, são extintores, sistemas de hidrantes, de iluminação de emergência, de alarme, saídas de emergência, até um sistema mais sofisticado, a gente fala de chuveiros automáticos, são aquelas ampolas no teto das edificações, sistema de pressurização de escada. Então, vocês entram dentro da escada, quando esse sistema começa a funcionar, teoricamente a fumaça, se tiver um princípio de incêndio no escritório, no apartamento, onde quer que seja, fora da escada, essa fumaça não vai conseguir entrar dentro da escada, porque aquela escada está pressurizada, ela está com uma pressão maior lá dentro do que lá fora, e a fumaça, quando ela tentar penetrar na escada, não vai conseguir devido à atuação desse sistema. Então a rota fica segura, as pessoas conseguem sair da edificação, o bombeiro consegue entrar na edificação para uma área segura também, e aí tem toda a atuação emergencial. É um sistema extremamente importante que antigamente os prédios não tinham. Com o crescimento da legislação, com o desenvolvimento da legislação, hoje os prédios mais novos têm esse sistema de pressurização das escadas. E também um sistema de controle de fumaça, um sistema extremamente sofisticado também, dependendo da altura da edificação, normalmente é utilizado mais em prédios de escritórios, onde o próprio nome fala, se tiver uma fumaça no ambiente, essa fumaça vai ser controlada através de mecanismos mecânicos, ou até às vezes naturais, onde essa fumaça vai ser talvez extraída daquele ambiente e vai ser colocado ar puro, ar novo dentro daquele ambiente. Né? E isso vai causar uma facilidade maior para as pessoas poderem sair daquele local em emergência e o próprio Corpo de Bombeiros atua
essa situação. Mas o principal de tudo, que nós falamos aqui, é saída de emergência. Então, talvez o sistema mais importante numa edificação é uma saída de emergência para as pessoas, que caso tenham um princípio de incêndio, elas possam sair o mais rápido possível de uma forma segura, e o próprio Corpo de Bombeiros também consiga atuar dessa forma. As saídas de emergência, elas variam, né? Tem escadas protegidas com pressurização ou sem pressurização, mas também com o próprio dimensionamento daquelas edificações. Quando nós falamos lá dos locais de reunião de público, você tem que ter um dimensionamento, tem uma quantidade de saídas de emergência para proporcionar o número de pessoas que lá tem. E ao mesmo tempo tem um dimensionamento proporcional com o tempo a essas pessoas passarem por essas saídas de emergência para elas poderem abandonar e sair da edificação. Então é um processo bem interligado. Talvez seja o sistema mais importante, é um sistema passivo, a escada é uma coisa estrutural, não tem como, teoricamente não tem como deixar de instalar ou fazer uma manutenção. Ela vai estar lá construída e montada. Logicamente, se tiver sistemas mecânicos, que nós falamos de pressurização, tem que ter a manutenção disso. Mas na sua estrutura talvez seja o sistema mais importante e necessário para uma segurança dentro de uma edificação. Bom, agora, só fechando o processo para vocês, eu vou passar um pouco da realidade do nosso bombeiro aqui no estado de São Paulo, em relação, talvez deveríamos, logicamente, quando a gente fala aqui, você já deve estar cansado aqui nas reuniões, o próximo Dorival, acho que já participou de números, a gente fala assim que a gente não tem efetivo, né? Na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Científica, nos órgãos públicos, né? Para poder atender todas as nossas carências. E o Corpo de Bombeiros não sai dessa situação, né? O bombeiro, até pelo contrário, eu acho que talvez seja, no proporcional, talvez seja o pior dessa situação em relação à proporção a todas as outras, todos os órgãos públicos que cuidam da segurança, né? O Corpo de Bombeiros, né, uma média, nós estamos no estado de São Paulo, tem aproximadamente 42 milhões de pessoas. Nós temos 9 mil bombeiros para atuar no estado todo de São Paulo. 9 mil bombeiros, uma média de 42 milhões de pessoas. Só nesse proporcional já dá para a gente ficar meio assim preocupado. Mas é a realidade. O efetivo do Corpo de Bombeiros não cresce há mais de 20, 30 anos. Ele é estagnado nesse processo. Isso existe em diversas causas necessárias, mas logicamente que falta investimento do governo do Estado, né, teoricamente, para ter mais gente, para atuar dentro da realidade. O Estado de São Paulo não para de crescer, né, ele permanentemente, nós sabemos que é a locomotiva do país, não para de crescer os riscos, não param de crescer as emergências, e o bombeiro continua limitado a esse efetivo. Então, uma das grandes carências que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo tem, não é só São Paulo, todos os estados, é essa situação. Talvez e o Corpo de Bombeiros, até diante dessa situação de dificuldade de ter recursos, de ter as suas necessidades atendidas, ele criou um processo que cria convênios com as prefeituras. Apesar de ser um órgão estadual, ele cria convênios com as prefeituras. E através desses convênios, ele vai se instalando nos diversos municípios, onde vai poder prestar sua atividade. Logicamente, hoje, na época quando começou esse processo, criava um convênio e depois corria atrás do recurso. O bombeiro começou a entender e enxergar que se ele não tiver um ajuste antes com essas prefeituras, ele nasce morto, ele fica morto, ele vai morrer morto. Ele está lá servindo para ajudar a sociedade, mas ele já nasce morto. Hoje o bombeiro acordou um pouco, então ele fala que hoje, para ele poder entrar no município, ele tem que fazer um convênio. Apesar que eu acho que não tinha que fazer um convênio, isso é uma obrigação do Estado, né? Tem que ter município para pagar, né? A federação, é o Estado que deveria pagar. Mas, como não paga, não cria necessidade, o bombeiro criou essa saída. E através de convênios, ele fala que hoje para ter bombeiro tem que ter um fundo de bombeiros e uma taxa de incêndio. Através desse fundo, o que é o fundo de bombeiros? É arrecadada uma taxa, como tem aqui em Barueri, é arrecadada uma taxa, esse dinheiro cai no fundo e lá o Corpo de Bombeiros gasta o seu dinheiro dentro das suas necessidades. Antigamente tinha algumas taxas, o Barueri não tem o fundo, tem a taxa. Entra a taxa, a prefeitura vai lá, pega o dinheiro e usa em outras necessidades da prefeitura, não no Corpo de Bombeiros. O Bombeiros acordou um pouco nisso, criou esse processo. Então, se hoje entra o dinheiro na taxa, essa taxa entra no fundo e lá o Corpo de Bombeiros tem a obrigação de gastar esse dinheiro da melhor forma possível. Logicamente não é o bombeiro que vai gastar esse dinheiro do jeito que ele quer. Vou lá, vou comprar uma viatura de resgate, vou comprar um autoponto. Não é. É criada uma comissão, e essa comissão tem representatividade da prefeitura, dos membros da sociedade, até do Ministério Público e do bombeiro também. Através dessas 5, 6 pessoas,
Eles atuam dentro dessa melhor orientação, dessa melhor necessidade do Corpo de Bombeiros gastar esse recurso. E o que é legal nesse fundo de bombeiros é que ele não tem essa obrigatoriedade de gastar no ano que ele está arrecadando esse dinheiro. Então, de repente, vamos lá, você precisa comprar uma viatura, um autobomba, que custa aí na faixa de 500, 600 mil reais. De repente, não consegue arrecadar todo esse dinheiro. Então, ele pode juntar esse dinheiro, passar para o ano que vem, e nesse outro ano, quando ele tem mais recursos, ele consegue juntar os dois recursos dos 2 anos, e aí ele consegue montar essa viatura. Isso é uma coisa que ajuda, porque às vezes tem essa correria de ter que gastar no mesmo ano, foi arrecadado, tem essa memorização que atrapalha um pouco. Mas isso foi criado, esse processo. Mas, independente disso, como eu falo para os senhores, nós estamos extremamente carentes. Se os senhores precisarem do Corpo de Bombeiros de modo geral, ou aqui em Barueri, mas no modo geral, tem que rezar para o bombeiro chegar no tempo hábil para os senhores. Uma das maiores dificuldades que o Corpo de Bombeiros tem era o tempo de resposta dele de chegar rapidamente nas ocorrências. Da ocorrência, levava 5, 6 minutos para estava lá na ocorrência, que é um dos índices de produtividade dele. Senão ele vai perder o incêndio, ele vai perder a pessoa que está precisando de uma emergência, um acidente automobilístico, o que seja. Quanto mais tempo, pior é qualquer situação, mas o bombeiro principalmente. E hoje ele não consegue mais, na sua média de atendimento, ter esse tempo de resposta. Porque as cidades cresceram, o trânsito piorou, e os postos de bombeiro não aumentaram. Então, quando nós tivemos aqui, na nossa gestão aqui, nós temos 16 municípios. Nós só temos 6 postos de bombeiros nos 16 municípios. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo de Carapicuíba. Quase 400 mil pessoas, não tem bombeiro. Aí dá a ocorrência, como ele é um órgão estadual, ele tem que sair do Barueri, ou vai ter que sair de Osasco, que são os mais próximos, e vai lá atender. Então, até chegar, pode ter os incêndios se desenvolvido e não dá mais para controlar, ou a pessoa que está precisando do atendimento emergencial pode ter morrido. Então, é uma situação extremamente desgastante e ineficiente. Então, o que está acontecendo isso? O bombeiro vai perdendo a sua credibilidade e vai perdendo a sua eficiência. Infelizmente, vai perdendo a sua eficiência. A gente fala, vamos torcer para não precisar. Provavelmente eles vão lá, eles vão chegar. De algum lugar vai chegar, mas vai demorar. Diante de toda essa situação hoje, que é a grande realidade. Não tem crescimento, não instala novos postos, não põe novos bombeiros, não tem como. E bombeiro é um pouco mais diferente quando a gente fala em polícia militar,